A partir de agora, tem algumas definições aí que são interessantes a gente estar observando, né? Já para pegar o gancho aí dessa questão de obter estatísticas suficientes para tentar para relacionar com bons estimadores, né? Estimadores ótimos. E claro, a ideia é pensar: será que será que os estimadores que são os melhores possíveis, que é aquele VUI, né? O estimador não viesado de variância uniformemente mínima possuem estatísticas suficientes, né? Parece que sim, né? Então a gente vai tentar chegar nessa conclusão. Bom, então tem uma outra definição que é a seguinte, são de estatísticas equivalentes. Ou seja, o que são estatísticas equivalentes? Duas estatísticas a gente considera equivalentes, né? Duas estatísticas T1 e T2, se existir uma relação 1 a 1 entre elas, né? Ou seja, em outras palavras, se a gente conseguir, por exemplo, se a estatística T1, por exemplo, pode ser obtida a partir de T2 e vice-versa, né? Ou seja, é tentar escrever uma estatística em função da outra, tá? Se eu tiver uma estatística e conseguir uma outra que posso escrevê-la em função dela, né? Então eu garanto que elas são equivalentes, tá? Então, a partir dessa ideia, né, se as estatísticas são equivalentes, né, ou seja, eu consigo propor essa relação 1 a 1, né, eu consigo escrever uma em função da outra, eu posso tirar um outro resultado. Se T1 é suficiente para um θ, né, para um vetor, um parâmetro ou um vetor de parâmetros, então eu sei que T2 também vai ser. Tá? Então, esse é um resultado interessante. Né? Então, se eu tenho uma estatística que é suficiente para um parâmetro e eu obter uma outra estatística que elas são equivalentes, né? Eu posso escrever uma em função da outra, então essa segunda estatística também é suficiente para o parâmetro θ. Tá? Então aí já mostra que não tem uma unicidade, né? Uma estatística suficiente não é única para um único parâmetro, né? Às vezes, dependendo do parâmetro, você pode ter mais, pode ter várias, né? Você pode escrever em função uma da outra, você pode ter várias estatísticas suficientes para um único parâmetro, tá? Né? Então, assim, olha só o que é interessante aqui a gente observar, né? No exemplo 5, então vamos voltar lá no qual que era o exemplo 5? Era do caso da normal, né? O exemplo 5, ó, era o caso que a gente estava tentando encontrar a estatística suficiente para μ, né? No caso de ter uma amostra aleatória em que as variáveis seguem distribuição normal com uma média, então, μ, né? E variância fixa, variância sigma ao quadrado igual a 1. Então, a gente obteve que a estatística T, né, que é a somatória de xi, ela é suficiente para μ. Então, ou seja, se eu conseguir uma outra equivalente dela, o que eu vou obter? Que essa outra que é equivalente, ela também é suficiente para μ. Né? Então, olha só que interessante agora. Ó. Nessa maneira, o que a gente observa? Ó, imagina que a gente vai chamar de T1, então a somatória de xi que é suficiente para μ. Como T1 é equivalente a T2, que é o x barra, né? Porque eu estou escrevendo T2 igual a T1 sobre N, né? Dessa maneira. Então, ou seja, eu escrevi uma em função da outra, tá? Então, a gente tem que x barra também é suficiente para mim. Né? Então, veja só. Eu tenho, então, que o estimador, a estatística é x barra, e a gente já sabe que x barra é um estimador para média, né? A gente já estudou algumas vezes isso. Então, veja só. A gente está obtendo, então, um estimador baseado numa estatística suficiente, né? Então, ou seja, como elas são equivalentes, então eu posso garantir que x barra também vai ser suficiente para mim, né? Então, assim, o que mais que a gente pode observar, né? Daria também para a gente observar o seguinte, que no exemplo 6, agora expandindo para o caso multiparamétrico aí, né? Se eu tiver esse vetor de parâmetro, desculpa, esse vetor de estatísticas aí, a soma de xi e a soma de xi quadrado, né? E evidentemente que a gente pode obter então um vetor t' aqui de estatísticas, de tal forma que essa somatória de xi ela é equivalente a x barra, né? Ou seja, eu consigo escrever uma em função da outra, como foi aqui. E também a gente pode observar, né, não é difícil mostrar isso, que a soma de xi quadrado é equivalente a s quadrado, que é a variância amostral, né? Que é a estatística lá que representa a variância amostral. Ou seja, então eu posso observar que
essas duas são equivalentes, né? Logo, esse par aqui, né, o vetor de estatísticas T', ela também é um vetor, então, conjuntamente suficiente para o vetor de parâmetros mi sigma ao quadrado, né? Então, isso explica muita coisa. Então, isso explica porque, em geral, a gente acaba estudando muito o x-barra e a variância da amostra, né, amostral, quando a gente está lá em estatística descritiva, né? Por que encontrar a média? Por que eu não fico atrás da mediana, por exemplo? Ora, porque a média tem boas propriedades matemáticas, né? A média é um estimador não viesado, a média é um estimador com variância mínima, né? A gente pode mostrar que esse S quadrado também é um estimador que tem variância mínima para o caso do sigma quadrado, né? Acho que a gente já mostrou em um outro caso ali particular. Então, é por isso que a gente trabalha muito com médias, né? E com estatísticas que se baseiam na média, né? Porque a variância da amostra depende da média, né? O que é a variância, na verdade? É uma dispersão em relação à média da amostra, né? Então, você está baseando todo o seu cálculo, né? Toda a sua informação em termos da média, né? Então, é por isso que se usa muito a média, porque possuem aí propriedades matemáticas, né? Do ponto de vista da inferência, muito boas. Tá? Então, são resultados aqui interessantes que a gente pode estar avaliando, né? Nesse sentido, pessoal, o que acontece, né? Então, a ideia, como eu falei para vocês, é o quê? A gente tentar obter estimadores, né, que são baseados nessas estatísticas suficientes. Porque, claro, estimadores são funções da amostra cuja eu utilizo para obter estimativas, né, para o meu parâmetro de interesse. Como as estatísticas suficientes, elas condensam, né, elas resumem os dados nelas, né, além de sem perda de informação do parâmetro, então toda a informação do meu parâmetro de interesse está aqui. Então, se eu conseguir construir estimadores baseados nessas estatísticas suficientes, talvez eu tenha os melhores estimadores possíveis, né? Então, um dos resultados muito importante que acabou surgindo é um resultado que ficou conhecido como teorema de Hall-Blackwell, né? Hall é um estatístico indiano, tá? Que é vivo até hoje. Ele tem, acho que, seus 96, 97 anos. Né? E o Blackwell, David Blackwell, trabalhou junto com o Hall, né, propondo esse resultado. Tá? Então, é um teorema que vai tentar relacionar o seguinte, né? Estimadores baseados em estatísticas suficientes. Então, agora a gente vai conectar essa ideia de estatísticas suficientes para os estimadores. Né? Então, qual que é o enunciado do teorema de Hall-Blackwell? É o seguinte. Então, imagina que a gente tem uma amostra aleatória e a gente tem uma estatística T, tá? Uma estatística T suficiente para um parâmetro θ. Tá? Então, tem uma amostra e T é suficiente para θ. Considere-se, então, um estimador S, tá? Então, S é o meu estimador, não viesado, para um G de θ, né? Eu escrevi aqui G de θ para o caso geral, tá? Se você quisesse, poderia ser um estimador não viesado para θ também, é só considerar G de θ uma função de θ, né? G de θ igual a θ, tá? Mas coloquei mais no caso geral. Né? Então, S é um estimador não viesado para θ, né? Barra G de θ aí, em que o valor esperado, então, desse estimador, evidentemente, aí ele é finito, né? Já que se ele é viesado, ele vai ser igual ele vai ser igual ao parâmetro ou à função do parâmetro, né? Para todo θ pertencente a esse espaço paramétrico. Então, o que me diz o teorema de Hall-Blackwell? Então, nessas condições, existe um estimador T estrela, tal que o estimador T estrela, né? O seu valor esperado, né? Ou seja, o estimador T estrela, ele é um estimador condicionado a uma estatística suficiente, a gente consegue produzir, então, estimadores melhores do que aquele não viesado que a gente está trabalhando, né? Então, ou seja, o valor esperado, então, de um estimador que seja igual, né, o valor esperado do estimador S não viesado, dado a estatística suficiente para o parâmetro, né, a gente observa que esse estimador tem uma variância menor do que aquele estimador não viesado. Né? Então, é esse que é o resultado. Tá? Então, é isso que a gente garante. Né? Então, se a gente conseguir
Se a gente tiver, então, uma estatística suficiente para o parâmetro e um outro estimador qualquer não viesado, né, você pode sempre estar melhorando esse estimador. Você sempre pode estar obtendo um estimador que é baseado na estatística suficiente, e o teorema de Hall-Blackwell te garante que esse estimador tem uma variância menor do que aquele não viesado que você já conhecia. Tá? Então, ou seja, ele diz o seguinte, né, que a gente sempre consegue melhorar um estimador não viesado. Né? Como que a gente melhora? Baseando esse estimador com uma estatística suficiente. Né? Porque, claro, a estatística suficiente ela vai conter toda a informação de θ. Né? Então, é por isso que você vai conseguir melhorar. Só que observem, pessoal, não está dizendo em nenhum momento que essa variância aqui é mínima, né? Essa é a limitação do teorema de Hall-Blackwell. Você sempre consegue um melhor, mas você está conseguindo um VUI, você consegue o melhor estimador aí com variância mínima? Não, não é isso que está dizendo, né? Então, assim, esse resultado, pessoal, não é um resultado tão simples de demonstrar, tá? Então, é por isso que eu estou trazendo mais ele, né? Mas o Moody, o Casella, se eu não me engano, aparece a demonstração dele, né? Então, tem essas três observações que a gente pode estar pensando, né, sobre esse teorema, né? Então, assim, se T estrela, né, é um estimador G de θ igual a θ, né, ou seja, é uma função da estatística suficiente, T, né, que não depende de θ, claro, a distribuição, então, condicional, né, de x1 até xn, dado T, né, tem que ser independente de θ. Claro, isso é direto, porque essa é a interpretação da definição de estatística suficiente, né? Então, você sabe que a distribuição condicional da amostra, né, dado a estatística T, é independente de θ, né? Então, consequentemente, o estimador T não vai depender em nenhum momento de θ, né? Tá? T estrela, não vai depender em nenhum momento de θ, tá? A segunda observação, se T é um estimador não viciado de θ, então T estrela também é não viciado para θ, tá? Então, essa que é a ideia. Né? Se aqui no caso, por exemplo, a estatística suficiente, né? Porque o teorema não fala nada se essa estatística poderia ser um estimador não viesado para o parâmetro. Só diz o seguinte, que T é suficiente para θ, tá? Só isso que diz, né? E fala de um outro estimador S que é não viesado para uma função de θ ou para θ, tá? Mas se no caso T for não viesado de θ, evidentemente que T estrela também vai ser não viesado para θ, tá? Uma coisa vai seguir a outra. E aqui está o raciocínio por trás do teorema, né? Então ele garante o que o teorema de Hall-Blackwell, faltou aqui completar aqui, que sempre é possível melhorar um estimador não viesado, condicionado a uma estatística suficiente. Então, se você tem um estimador não viesado, né, mas você não sabe se lá né, como que você faz para melhorar ele? Ou seja, para obter um estimador com variância menor do que esse que você tem. Você condicionar ele a uma estatística suficiente. Você encontrar o valor esperado desse estimador condicionado a uma estatística suficiente. Se fizer isso, você vai obter um estimador que é melhor do que esse que você já tem. Tá? Então, essa que é a ideia do teorema de Hall-Blackwell, né? Ok, pessoal? Tá? Então, essas são as ideias aí do teorema, né? Então, vamos ver um exemplo disso, tá? Vamos pegar aí um exemplo. Então, o exemplo 7 aqui, ele vai dizer o seguinte para nós, ó. Ele vai falar o seguinte, ó. Seja, então, x1, xn uma amostra aleatória, tá? Que segue distribuição de Poisson, né? Com o parâmetro, então, a taxa média das contagens, θ maior do que zero. E vamos supor que a gente quer estimar, não θ, né, mas uma função dele. A gente quer estimar, então, um parâmetro tal, né, de tal forma que esse tal aqui é e elevado a menos θ, né, ou seja, a probabilidade do x1 ser igual a zero. Né? Então, se cada uma dessas variáveis aleatórias aqui é uma Poisson com o parâmetro θ, se você calcular a probabilidade do x1 ser igual a zero, essa probabilidade é igual a e de θ, tá? Então, isso aí é um exercício simples aí de probabilidade, né? Ou seja, é calcular isso daqui. E o nosso interesse é o quê? É estimar esse e de menos θ. Ou seja, a gente está querendo estimar uma função de θ. Né? Então, considere um estimador S dessa maneira, ó.
Então, S é um estimador dessa maneira. Ele vai ser igual a 1 se x1 é igual a 0. Ele vai ser 0 se x1 é diferente de 0. Tá? Né? Então, estimador dessa maneira. Ora, para a gente poder encontrar para a gente poder estar melhorando, né? Então a ideia é o seguinte: a gente quer estimar isso daqui, tá? A gente quer estimar isso daqui. Primeiro de tudo, né? Para a gente melhorar, a gente tem que saber se esse estimador S é bom, né? Para ele ser um estimador razoável, o mínimo que a gente observa é que ele não tenha o que? Tendenciosidade, ou seja, então é interessante, a partir do momento que você tem um estimador em mãos, observar se ele é tendencioso ou não. Como que a gente faz isso? Né? Calcula, observa se ele se ele tem algum viés ou não. Então, tem que encontrar a esperança desse estimador. Né? O que a gente espera? Que a esperança desse estimador seja igual ao parâmetro, ou à função do parâmetro que a gente está estudando. Né? Então, vamos calcular primeiro se ele é não viesado. E o que a gente observa? Que esse é um estimador não viesado para I elevado a menos θ, para a função de θ. Né? Ó, se a gente calcula, então, a esperança de x, de S, né? Observa que S é uma variável aqui dicotômica, né? Assume só dois valores. Né? Então, como que a gente calcula a esperança, né? Para uma variável discreta. Então, é 0 vezes a probabilidade disso aqui acontecer, mais 1 vezes a probabilidade disso aqui acontecer, né? Então, a gente tem que a esperança de S é o quê? 0 vezes a probabilidade do x1 ser diferente de 0, mais 1 vez a probabilidade do x1 ser igual a 0. Mais 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0. O que vai me sobrar é isso, né? 1 vezes isso é isso. Então, a probabilidade da variável aleatória x1 ser igual a 0 já é dada, que é igual a E de menos θ, que é igual ao parâmetro tal. Então, ou seja, o que a gente provou? Que S é um estimador não viciado, né? Não viesado, realmente. Tá? Então, o que a gente sabe pelos estudos anteriores? Né? A gente sabe, quando a gente estudou aqui ó, a distribuição de Poisson, acho que foi o exemplo 4, se não me engano, né? Vamos voltar lá no exemplo 4. O exemplo 4, a gente conseguiu verificar, mostrar que a somatória de xi, ela é o quê? Ela é suficiente para θ, né? Quando tem uma Poisson com parâmetro θ. Tá? Então, baseado nesse resultado, a gente vai estar aplicando, então, o teorema de Hall-Blackwell, justamente para tentar melhorar esse estimador S aí, tá? A gente já determinou que ele é não viesado, né? Mas observa que é um estimador aqui que não depende nem de estatísticas, né? Ele não está condicionado a uma estatística suficiente. Então, a gente vai tentar, então, condicioná-lo a uma estatística suficiente para aplicar o teorema de Hall-Blackwell, porque a gente está nas condições dele, né? A gente está nas seguintes condições. Ó. A gente tem, então, uma estatística que é a somatória de xi, a gente tem um estimador que é 0 ou 1, né? E ele é não viesado para a função do parâmetro. Então, se a gente condicionar esse estimador dessa maneira, a gente vai sempre encontrar quem é esse estimador, a gente vai estar melhorando ele, né? A gente sabe que a variância desse estimador condicionado a t vai ser menor do que a do próprio S, tá? Quer dizer, o teorema de Hall-Blackwell garante isso. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai estar condicionando, então, né, a esperança, então, de S dado T, né? Bom, então, olha só, pessoal. Então, a gente vai tentar achar o estimador, ó, tá? Já coloquei aqui um tal chapéu, né? Que nada mais, nada menos é o estimador dessa função, né? De E elevado a menos θ. Tá? Então, a gente vai estar estudando isso, né? O valor esperado do estimador S dado a estatística T, que evidentemente observa um valor Tzinho aí, né? São os valores observados, tá? Mas quem que nos interessa aqui, tá, pessoal? Vamos direto ao ponto aqui, né? Como que a gente calcula? Tudo bem que isso daqui é uma esperança condicional, né? A gente acabou não falando isso, eu falei muito superficial para vocês, mas isso aqui vai acabar caindo numa probabilidade condicional, né? Nesse caso, porque a gente ainda está trabalhando com a esperança do quê? De uma variável aleatória, né? Já que se é um estimador, né? Ou é uma função da amostra, é uma variável aleatória. S, a gente vai estar trabalhando, então, com uma variável aqui que seja discreta, um estimador discreto, né? Então, a gente vai estar calculando aqui valor esperado de uma variável discreta, mesma ideia, né?
Então, ou seja, ficaria o quê? A probabilidade de x1 igual a zero, dado que a estatística t igual a um tzinho, mais zero vezes a probabilidade do x1 ser diferente de zero, dado t igual a um tzinho, tá? Então, seria a mesma ideia dessa solução, né? Só que aqui condicionado a um t, tá? Então, a gente observa que a gente fica com essa probabilidade aqui, né? A gente fica com essa probabilidade. Então, ou seja, isso daqui é uma probabilidade condicional, então basta a gente determinar. Então, a probabilidade condicional disso é o quê? É a probabilidade conjunta entre x1 igual a zero e a somatória aqui, né? Então, aqui, observe que a somatória vai de x2 a n, né, pessoal? Por que não começa com x1? Porque x1 já é zero, né? Então, vai de x2 até xn, que é igual a tzinho, né? Dado pela probabilidade daquele evento, no caso aqui, que a gente já tem informação, né? Ou seja, a probabilidade de t ser igual a t, tá? Então, aí, para a gente resolver isso, pessoal, primeiro a gente vai ter que estudar, ó, quem que para encontrar essa probabilidade aqui no denominador, a gente precisa encontrar o quê? Ora, quem que é a distribuição de t, né? T é o quê? É uma somatória de xi. Xi possuem distribuição de Poisson. Então, a gente sabe que a soma de Poisson é uma Poisson também, né? Isso vem lá da probabilidade, tá? Né? Então, eu até me antecipei aqui, tá? E, pessoal, o que a gente tem mais aqui, né? A gente tem o seguinte, tá? A gente pode estar considerando, então, essa probabilidade conjunta, né? Dado dessa maneira, tá? E essa probabilidade ser o quê? O produto entre x1 igual a zero vezes a probabilidade aqui, ó. Vezes essa probabilidade aqui, tá? Da somatória aí de xi igual a t, né? Indo de 1, de 2 até n, né? Já que tem a questão da independência aí, né? Tá? Já que tem a questão da independência por ser uma amostra aleatória, né? Tá? Então, ou seja, a x1 aqui é igual a zero, né? Aqui não aparece o x1, tá, pessoal? Então, por isso que vai ter uma questão de independência aqui, né? Então, ou seja, x1 aqui, essa somatória de xn, né? Não tem nenhuma relação aqui, tá? Por isso que são independentes. Então, a gente acaba caindo nessa situação, né? Aqui fica a probabilidade lá do x1 igual a zero, que a gente já tem. Essa probabilidade aqui não é difícil de encontrar, né? Sabendo a distribuição de t. E agora a gente tem essa probabilidade, que a variável começa no x2 até n, né? Mas, o que a gente pode pensar aqui, ó? A gente pode pensar o seguinte, né? A gente pode pensar aqui de várias maneiras, né? Que isso daqui, né? Porque, claro, para encontrar essa probabilidade, a gente tem que saber qual que é a distribuição dessa somatória aqui. E observem que a somatória de x1, de xi, indo de 2 até n, eu posso escrever isso como a somatória de xi indo de 1 até o quê? Até n menos 1, né? Até n menos 1. E aí a única diferença é que, ao invés da gente estar escrevendo a distribuição de t dessa maneira aqui, ó, vamos voltar lá atrás para mostrar, né? Ao invés de estar escrevendo a distribuição de t dessa maneira aqui, pessoal, ó, né? Tá? Eu vou estar escrevendo como uma Poisson, que em vez de n vai ser n menos 1 vezes θ, tá? n menos 1 vezes θ, né? Porque vai estar indo de 1 até n menos 1. É a única diferença aí. Tá? Então, como que fica aqui a nossa solução? Fica dessa forma aqui, ó. Então, ou seja, essa probabilidade aqui é o e elevado a menos θ, né? Essa probabilidade aqui é o que agora? É a probabilidade da distribuição de Poisson, só que na taxa de n menos 1 vezes θ. Então, fica e elevado a menos θ vezes n menos 1 vezes θ vezes n menos 1 elevado a t, dividido aí por t fatorial, tá? E aqui embaixo é a distribuição Poisson, né, com taxa nθ. Então, fica e elevado a nθ vezes θ elevado a n, desculpa, θ vezes n, tudo isso elevado a t, dividido por t fatorial, né? Então, aqui a gente pode fazer vários cancelamentos, né? Eu cancelo esse t com esse t,
eu posso cancelar aqui, ó, esse E de T, né? Porque vai ter uma parte aqui que eu vou, se eu fizer essa distributiva, né? Eu vou poder cancelar aqui E elevado. Na verdade, eu cancelo tudo isso daqui, né? Porque, ó, fica aqui E elevado a menos θn, eu cancelo com esse, né? Esse E elevado a menos θ vai cancelar com esse E elevado a menos θ menos 1, dá E elevado a θ. Então, tudo isso aqui vai cancelar, tá? Se fazendo a distributiva aqui também, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí, então, a gente vai obter aqui, ó, E de θ, a gente obtém aqui, ó, θ vezes n, né? Não, desculpa, a gente obtém aqui, ó, θ elevado a t, né, vezes n menos 1 elevado a t, e aqui a gente pode cancelar com e de θ elevado a t aqui, né? Então, vai sobrar só algo relacionado com a amostra, tá? Então, se fizer essas contas, a gente obtém esse resultado, ó. Então, o estimador tal chapéu, né, ou seja, essa esperança, né, que é do estimador não viesado S, condicionado a uma estatística suficiente, é igual a n menos 1 sobre n elevado a t. E esse tzinho minúsculo é quem? É o valor observado da estatística t, que é a somatória de xi, né? Então, nós temos que tal chapéu é n menos 1 sobre n elevado à somatória de xizinho i, né? Ou seja, portanto, pelo teorema de Hall-Blackwell, nós temos que esse estimador aqui é não viesado para o parâmetro tal, né, que é a função de θ, e além disso, além de ele ser não viesado, como S também o é, né, a gente tem que é um estimador melhor do que S, porque tem uma variância menor. Tá? Então, a gente utilizaria, nesse caso, para estimar essa função de θ, né, e elevado a menos θ, utilizaria esse estimador, um estimador mais preciso, né? Ambos são não viesados, ambos têm uma boa acurácia, porém, esse aqui é mais preciso do que o S, ok?